Boa noite, pessoal. Sejam todos, todas, todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal, depois do recesso deste mês de agosto. É lindo demais poder retornar para as nossas leituras compartilhadas, comentadas aqui no canal, domingo, às 20 horas, que a gente vai continuar hoje a partir... Bem-vinda, Mônica, boa noite, bom te ver por aqui. Que a gente vai continuar hoje retomando o tema que a gente deixou lá no comecinho do outro mês, que era falando do meio ambiente, todas as questões políticas e internacionais, e é aí que a gente vai retomar os nossos estudos. Mas como sempre, eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma oração, para a gente abrir esse espaço compartilhado. Como sempre, comentem, tragam suas perguntas, questionamentos, comentários para a gente ir criando junto. E isso é válido também para quem está assistindo a live, a leitura online depois, né, através da gravação. Não deixem de colocar os seus comentários aqui no canal, que também é uma maneira da gente se conhecer, se dialogar e fazer esse assunto, né, tão importante reverberar por aí nas redes sociais. Então, para quem quiser agora fechar os olhos comigo, trazer as mãos ao coração, para a gente entoar a oração de abertura. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. Então, para quem está com o PDF, a gente abre hoje na página 133. A gente está no capítulo 5, no parágrafo 173, é a primeira parte desse capítulo, que começou a falar em um pouco mais de detalhes sobre as políticas internacionais, o que elas são hoje, como a gente poderia mudá-las. Oi, Damis, como é que você está, querida? Seja bem-vinda aqui à leitura, espero que você goste desse momento compartilhado aqui comigo. Para quem não tem o texto, como sempre eu vou fazer a leitura da carta do Papa, do parágrafo onde a gente está, vocês vão acompanhando e quem tiver dúvida, comentário, como eu sempre lembro, coloquem aqui no canal, que aí a gente vai dialogando também. E no final, na última meia hora da live, a gente vai fazer a meditação guiada, baseado no tema que se apresentar hoje. Então, para quem tiver aí a primeira vez, aguardem que vai ser bom demais. Começando então o parágrafo 173, o Papa continua dialogando, sobre a política internacional, dizendo: urgem acordos internacionais que se cumpram, dada a escassa capacidade das instâncias locais para intervirem de maneira eficaz. As relações entre os Estados devem salvaguardar a soberania de cada um, mas também estabelecer caminhos consensuais para evitar catástrofes locais que acabariam por danificar a todos. São necessários padrões reguladores globais que imponham obrigações e impeçam ações inaceitáveis, como o fato de países poderosos descarregarem sobre outros países resíduos e indústrias altamente poluentes, que é uma realidade hoje em dia, né, gente? Especialmente olhando de novo aqui para o nosso contexto, Brasil, para o nosso país. Quantas vezes a gente mesmo compra tecnologias que já são ultrapassadas para serem instaladas aqui, ou a gente a gente paga para que indústrias que são altamente poluentes se instalem no nosso país,
né, gerando lucro capital, né, algum capital que acaba ficando aqui, girando dentro do país, mas que danifica a natureza muitas vezes de forma irreversível. Um dos grandes exemplos hoje também disso é a questão da pecuária no nosso país, né? A gente tem muito investor chinês, por exemplo, agora, né? Não só, mas a China tem investido pesado na compra de latifúndios no Brasil. Para quê? Para a plantação de soja, né? Para gado que é exportado para eles, né? Mas a produção da soja acontece aqui no Brasil. E o que a soja causa, né? Ela destrói, ela retira toda a água do solo, ela drena o solo na qual ela é plantada, né? E um solo que é drenado, que não é mais fértil, que não permite a penetração da água da chuva, por exemplo, é um solo que vai mais para frente, que ele não vai mais estar produzindo água, né? Porque solo, vegetação, floresta é que produz água. Para quem não conhece esse conceito, vão atrás, pesquisem, porque água, rios, né, nascentes, elas só brotam onde existe floresta. Então, assim, o que a China está comprando quando eles compram um laticínio aqui? Eles estão comprando só aquela área de terra? Não, eles estão comprando vida, na verdade. Vida nossa que a gente está vendendo, né, que está se exaurindo aqui no nosso país, no nosso solo, e que eles vão poder manter lá, né, no país deles, no solo deles, quando eles deixam de plantar a soja lá e vêm plantar a soja aqui. Né? Outro exemplo são indústrias, por exemplo, alemãs, estadunidenses, que vêm, né, como metalúrgicas, como produtoras de automóveis, e vêm usar maquinários e indústrias que consumem, por exemplo, muita água. Por exemplo, na produção de alumínio. É uma produção que consome muita água. E aí você pergunta, poxa, por que eles vêm produzir aqui no Brasil? Né? É para não consumir os próprios recursos naturais que eles têm lá. Então, resumindo a ópera toda, né, que a gente possa estar muito consciente não só dos produtos que a gente compra, né, como consumidor, mas da aceitação e dos pedidos que muitas vezes a gente faz, né? Não, o Brasil tem que abrir as portas, tem que chamar mesmo as empresas de fora, tem que chamar elas para cá, porque isso vai trazer desenvolvimento para o país. Mas a que custo, né? De que maneira essas indústrias estão sendo implantadas por aqui, né? E quais são os acordos entre os países, né? Como o Papa falou, como ele está sugerindo aqui na carta dele, que sejam acordos que olhem para a natureza, que olhem para o meio ambiente, que evitem catástrofes locais, mas que acabam também, no fim das contas, danificando o globo todo, né? Porque se, por exemplo, se a floresta amazônica um dia perecer de vez, não vai ser só o Brasil que vai sofrer danos, vai ser o planeta todo, né? E isso vale também para outras florestas, na Rússia, na Austrália, em outros lugares do mundo, nos próprios mares, né? A gente tem as algas. Então, assim, o que a gente está fazendo de acordos, como a gente está fazendo os acordos entre os nossos países, de maneira a cuidar não só do meu país ou do seu país, mas do mundo todo, né? Essa reflexão que o Papa quer trazer aqui. E ele continua dizendo: mencionemos também o sistema de governança dos oceanos. Olha aí, já me adiantei. Com efeito, embora tenha havido várias convenções internacionais e regionais, a fragmentação e a falta de severos mecanismos de regulamentação, controle e sanção acabam por minar todos os esforços. O problema crescente dos resíduos marinhos e da proteção das áreas marinhas para além das fronteiras nacionais continua a representar um desafio especial. Em definitivo, precisamos de um acordo sobre os regimes de governança para toda a gama dos chamados bens comuns globais, né? E aí o Papa já fez uma sugestão lá atrás, né, baseada no nível de impacto que a industrialização de cada país causa, né? Então, assim, se eu tenho um país que causa um grande impacto no mundo através do meu desenvolvimento, da minha industrialização, que esses países contribuam com um papel maior para manter o ecossistema, né? Para manter esse bem comum do globo que pertence a todos, né? Se bem que tudo pertence a todos, mas falando no geral. E
aqueles países que têm uma pequena industrialização, que praticamente não têm uma pegada de carbono, que não causam, né, danos ao meio ambiente, porque são poucos países, mas existem países que ainda contribuem para o bem-estar do meio ambiente, né? Que eles não sejam taxados da mesma maneira, né? Que eles possam concentrar o pouco dinheiro, a pouca verba que eles têm, porque o foco deles não é produzir capital, no próprio desenvolvimento, né? No florescer da sociedade deles. E que pouco a pouco isso possa ir se harmonizando, né? Que pouco a pouco a gente veja realmente que o interesse maior não é o capital financeiro, mas é o nosso capital de natureza, abundante, fluida, presente em todos os ecossistemas mundo afora. Continuando, ele diz: a lógica que dificulta a tomada de decisões drásticas para inverter a tendência ao aquecimento global, né, no qual a gente já está, é a mesma que não permite cumprir o objetivo de erradicar a pobreza. Precisamos de uma reação global mais responsável, que implique enfrentar contemporaneamente a redução da poluição e o desenvolvimento dos países e regiões pobres. Aí que ele traz de novo essa questão da balança, né? Então, assim, dizendo que não seria certo cobrar o mesmo investimento de países, entre aspas, ricos e pobres, né? Que a gente precisa permitir, né, que os países subdesenvolvidos se desenvolvam, que eles atinjam um nível maior de conforto, digamos assim, né, de tecnologia, que vai necessitar de uma certa pegada de carbono, né? E que os países desenvolvidos que já estão num nível de exagero, né, vamos colocar dessa maneira, que eles reduzam esse exagero, né, para que a gente crie espaço para aqueles que não causaram ainda uma pegada de carbono, de forma que se a gente somar tudo, né, no total, isso não passe do nível que a Terra consegue gestar durante um ciclo, durante um ano dela mesma, né? Bom, o Papa diz: o século XXI, mantendo o sistema de governança próprio de épocas passadas, assiste a uma perda de poder dos Estados nacionais, sobretudo porque a dimensão econômico-financeira de caráter transnacional tende a prevalecer sobre a política. E é exatamente o que a gente vê nos dias de hoje, né? A política, ela, na grande maioria das vezes, ela não é feita pelos políticos em si, mas sim pela classe dominante burguesa que possui as indústrias, que possui os negócios, que os donos de bancos, né, são eles que gestam a própria política, né? Os políticos se tornaram apenas interlocutores da indústria, do setor privado. O Papa continua dizendo: nesse contexto, torna-se indispensável a maturação de instituições internacionais mais fortes e eficazmente organizadas, com autoridades designadas de maneira imparcial por meio de acordos entre os governos nacionais e dotadas de poder de sancionar. Bom, aí eu quero abrir aqui o diálogo com vocês, né, gente? Eu, pessoalmente, não sou a favor de sanções, né? Eu acho que sempre que a gente precisa impor uma regra, impor uma lei, é porque a sociedade não foi educada o suficientemente. Pode ser talvez um atalho? Talvez possa, né? Eu tô lendo aqui a carta com vocês também, é a minha primeira leitura da carta, né? Eu vou no ritmo que a gente vai aqui na live. Então, assim, lendo esse parágrafo agora, né, com essa questão do poder de sancionar, é uma ideia que não me agrada tanto, né? Então, pergunto aqui para vocês no canal bem abertamente quais seriam outras alternativas, né? Educação, talvez? Como essa educação precisaria ser feita, né? Tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Como que a gente pode se reeducar como população, como humanidade, para olhar um para os outros, né? Para não esquecer de toda essa questão de interdependência que a gente tem mesmo, né? Como a gente pode minimizar as barreiras e aumentar os laços, né? As contribuições entre as nações, entre as pessoas. Eu acho que eu teria escolhido aqui a questão da educação e não do sancionar, mas
é também, né, pode ser também um caminho, pelo menos intermediário, para que a coisa volte a funcionar como deveria, né? O Papa continua dizendo, como afirmou Bento XVI, na linha desenvolvida até agora pela doutrina social da Igreja para o governo da economia mundial para sanar as economias atingidas pela crise, de modo a prevenir o agravamento da mesma e consequentes maiores desequilíbrios, para realizar um oportuno e integral desarmamento, a segurança alimentar e a paz, para garantir a salvaguarda do ambiente e para regulamentar os fluxos migratórios, urge a presença de uma verdadeira autoridade política mundial, delineada já pelo meu predecessor, São João XXIII. Então, aqui a ideia, né, que a Igreja traz seria essa autoridade maior que está sobre todos os países, né, e que garantiria o cumprimento de todas essas regras, né? Aí é o que eu falei, eu pessoalmente não acredito nesse caminho, né? Porque eu acho que uma autoridade totalitária, a gente nunca teve um bom exemplo disso, né? Nunca funcionou na nossa história. Então eu acredito, na verdade, em uma estratégia que seja mais horizontal, né? Que crie talvez uma rede de compromisso, né? Como a gente vê aqui, pelo menos no Brasil, em algumas comunidades, em alguns bairros, a questão da segurança coletiva, né? Que a própria comunidade está de olho, presta atenção, cuida também, né, da coletividade, do jardim, da praça, né? Então, assim, criar essa consciência grupal, coletiva, que possa estar olhando para todas essas questões sem a necessidade, né, dessa autoridade central lá de cima que vá punir ou sancionar as pessoas. Boa noite, Vi. Seja bem-vinda também. Então é isso, né? Fica aqui também como uma reflexão para a gente ter aí conjuntamente, né? Qual seria uma outra solução que não fosse essa autoridade maior, né? Centralizadora de poder, totalitária, né? Porque ser humano é ser humano, a gente tem muitos erros, apesar de ter acertos também, né? Então, como que a gente pode espalhar, na verdade, o poder, o protagonismo, essa autoridade entre as pessoas para que ela seja menor, mas também mais eficaz em conjunto. O Papa termina dizendo, nesta perspectiva, a diplomacia adquire uma importância inédita, chamada a promover estratégias internacionais para prevenir os problemas mais graves que acabam por afetar a todos, né? E aí ele fala também dessa questão da colaboração. Eu acho que tudo que vai através da colaboração tem grandes chances de vingar, né? E aqui a gente passa para a parte 2 do capítulo 5, que o Papa intitulou O Diálogo para Novas Políticas Nacionais e Locais. Então, passando do âmbito internacional para o nacional, vamos ver o que ele traz aqui como sugestão, né, para as transformações, para as mudanças que a gente precisa por aqui. Ele fala: há vencedores e vencidos, não só entre os países, mas também dentro dos países pobres, onde se devem identificar as diferentes responsabilidades. Por isso, as questões relacionadas com o meio ambiente e com o desenvolvimento econômico já não se podem olhar apenas a partir das diferenças entre os países, mas exigem que se preste atenção às políticas nacionais e locais. É muito importante mesmo a gente refletir sobre isso, né, gente? Quem tem qual papel aqui dentro do Brasil, por exemplo, quando a gente fala sobre a conservação, preservação do meio ambiente, né? Quem são os grandes causadores, por exemplo, de pegada de carbono dentro do nosso país? Qual contribuição eles fazem hoje em dia, não só para diminuir a pegada de carbono deles, mas para possibilitar que as pessoas que não têm desenvolvimento, que ainda estão na pobreza, atinjam um nível de, entre aspas, desenvolvimento, de riqueza, de bem-estar, de conforto, né? Como que isso está sendo transferido para gerar essa igualdade e uma harmonia maior
perante o meio ambiente, né? O mesmo questionamento que o Papa fez internacionalmente vale para a gente fazer aqui em âmbito nacional e local. Ele continua dizendo: como pode a sociedade organizar e salvaguardar o seu futuro num contexto de constantes inovações tecnológicas? Boa pergunta, né? Acho que uma boa pergunta também é quais dessas inovações a gente realmente precisa, como e quando elas estão sendo instaladas, onde, para quem, né? Elas estão se acumulando num nicho de pessoas muito pequeno ou são tecnologias inovadoras que estão sendo usadas, né? Horizontalmente para a grande massa, né? Que trazem benefício, bem-estar para a grande massa. Acho que essas são todas perguntas válidas. Se vocês tiverem aí mais algumas, joguem como comentário aqui na live, tá? O Papa diz: um fator que atua como moderador efetivo é o direito, que estabelece as regras para as condutas permitidas à luz do bem comum. Os limites que uma sociedade sã, madura e soberana deve impor têm a ver com previsão e precaução, regulamentações adequadas, vigilância sobre a aplicação das normas, contraste da corrupção, ações de controle operacional sobre o aparecimento de efeitos não desejados dos processos de produção e oportuna intervenção perante riscos incertos ou potenciais. Aqui tem muita coisa, né, gente? Dá para até repetir o que o Papa listou aqui. Então ele disse, né, que numa sociedade madura a gente teria um órgão, digamos assim, né, que cuidasse tanto de previsão, de precaução, né, de ações danosas contra o meio ambiente, que existiriam regulamentações adequadas. O Brasil muitas vezes tem regulamentações muito adequadas, né? A nossa própria Constituição, a lei brasileira é muito completa. Mas aí vem o próximo, né? O próximo item, que é vigilância sobre a aplicação das normas. Isso, ao meu ver, é uma das coisas que falta muito aqui no Brasil, né? Tá tudo escrito lá na lei, bonitinho, lindo, maravilhoso. A gente pede para que se aplique, mas a gente não vigia, no sentido de a gente não é nem cobrar a palavra, mas é realmente ter alguém para controlar se aquilo está sendo feito. Porque é aquilo, né, gente? Ser humano é ser humano. Tem gente que vai super fazer, vai colaborar, e tem gente que não vai. Pelas questões pessoais da pessoa, do contexto, acho que a gente não tem que julgar ninguém, né? Mas existem pessoas que se preocupam mais consigo mesmas do que com o todo. O porquê a gente nunca vai saber, só a pessoa mesmo dentro dela para refletir nessa questão, né? Então, por isso que não é só importante fazer a lei, né? Mas criar realmente organizações, processos, organismos, né? Que vão controlar, que vão verificar se a lei está sendo realmente aplicada. E, além disso, né? Também, na minha opinião, a gente precisa de novo de educação, para que as pessoas também saibam o que está na lei, o que está sendo regulamentado, como as coisas deveriam estar sendo feitas, né? Eu, como pessoa física, quando tem, por exemplo, uma grande obra sendo instalada no meu município, na minha localidade, como que isso deve ser feito, né? Que informações eu devo receber? E se eu não estou recebendo, por que eu não estou recebendo? De quem que eu posso cobrar, né? Eu tenho a oportunidade, a chance de votar contra, a favor, né? Vai se formar um conselho para falar sobre a instalação dessa grande obra? Vai ter uma assembleia pública para falar sobre ela? Quando vai ser, como eu posso ir? Então, por exemplo, isso é tudo parte de educação e informação que a gente, ao meu ver, deve fazer com a população, né? Eu vejo isso como um papel não só dos órgãos públicos, principalmente sim, mas da própria indústria que está realizando aquela grande obra, né? Ou mesmo de indústrias vizinhas, de empreendimentos vizinhos que já estão na cidade, porque é isso, se o meio ambiente estiver sendo danificado por aquela uma empresa, não vai ser só ela que vai, né, sofrer os danos, os riscos, não vai ser só a população ali na vizinhança pequena, vai ser toda a cidade, né? Então, que a gente possa trazer esse interesse pelo conjunto, visualizando que, né, o nosso não é só o nosso quadradinho, né, mas são todos os quadrados que envolvem
todo mundo ao nosso redor, né? Bom, mas continuando, o Papa também fala, né, de contrastes da corrupção, né, sendo essa questão da transparência, do controle, né, da prestação de contas, de maneira clara, direta, simples, que é o que falta muitas vezes também, né? Mecanismos que façam isso fácil. Aí a gente pode também de novo falar do uso da tecnologia para isso, né? Ele também fala, ele lista aqui, né, ações de controle operacional, a gente falou disso. Ele fala de intervenções perante riscos incertos ou potenciais, porque muitas vezes a gente tem essas avaliações ambientais, né, em grandes empreendimentos, em cidades, mas a avaliação acontece e pouco se faz depois, né, para a prevenção desse risco, ainda mais se for um risco, um potencial de dano a longo prazo, né, senão a gente já teria parado de vender terra para latifundiário para produzir gado, soja, entre outras monoculturas por aí, né? Uma política de prevenção seria, por exemplo, exigir grandes áreas, né? Grandes áreas com agroflorestas, né? Grandes áreas florestadas. Boa noite, querido, seja bem-vindo. No país, entre outros exemplos que a gente pode trazer aqui. Mas continuando aqui o parágrafo. A estrutura política e institucional não existe apenas para evitar malversações, mas para incentivar as boas práticas, estimular a criatividade, que busca novos caminhos, facilitar as iniciativas pessoais e coletivas. Pois é, né? Seria maravilhoso se as nossas prefeituras, os nossos órgãos públicos estivessem abertos a colaborar com a população, né, com os grupos, com as coletividades. Alguns já estão, né? Eu acho que cada vez mais, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, esse tipo de colaboração está realmente surgindo, né, e trazendo lindos frutos, ou mesmo através só da população, né, que se agrupa para fazer algo bacana no seu bairro, na sua comunidade e na cidade, né? A gente está vendo aí, graças ao nosso momento, ao nosso contexto atual, muitas iniciativas de pessoas, né, físicas para fazer a diferença. No próximo parágrafo, o Papa começa dizendo: o drama de uma política focalizada nos resultados imediatos, apoiada também por populações consumistas, né? Vamos voltar aí à nossa própria reflexão, torna necessário produzir crescimento a curto prazo, né? A gente se mede muito através desse crescimento a curto prazo, a gente não olha o longo prazo, né? A gente não pergunta, poxa, em 20 anos, quanta mata, quanta floresta, quantas nascentes vão ter aqui na minha cidade? Não, a gente olha em quantos por cento o PIB vai crescer naquele ano, né? Até porque os governos duram 4 anos, né? Uma prefeitura dura 4 anos, o governo dura 4 anos, então o resultado tem que ser para aquele tempo, né? E se não for mais curto ainda, a gente precisaria começar a falar de um plano de país que fosse passado de mão em mão, de governo para governo, né? Não que ficasse uma coisa que não muda, que claro que ela precisa ser reajustada, mas que ela tivesse continuidade, né? Isso é uma política que, por exemplo, países como a Finlândia fizeram. E num prazo, agora eu não vou me lembrar mesmo, se foram 60, 40 ou 20 anos, eles conseguiram literalmente reconstruir toda a base social, política, financeira do país, né? Porque eles criaram um plano pro país e realmente realizaram isso governo após governo, né? Seguindo a mesma linha de pensamento para que eles chegassem naquele lugar que era tão almejado dentro do país como um todo, né? E isso falta muito aqui no Brasil. A gente ainda não criou essa cultura, mas está aí, né? A oportunidade é agora, sempre. Então, que a gente possa falar cada vez mais nos nossos círculos, nos nossos grupos, que é necessário, sim, a gente criar uma política de país, um plano de país e não só um plano de governo, né? E que ele não seja atrelado a partidos ou pessoas, né? Mas que ele faça sentido para o país e para as nossas regiões. Boa noite, Fabi, seja também bem-vinda, querida.
E aqui então a gente faz a nossa pausa na leitura. Semana que vem, às 20 horas, no domingo, a gente continua aqui no capítulo 5, parte 2, e o parágrafo vai ser 178. E agora a gente vai começar a se preparar para a meditação guiada de hoje. Eu convido todo mundo que está aqui online para sintonizar para a hora aqui da meditação, que vai trazer também as reflexões que a gente fez no texto, né? Mas de uma forma mais sutil, que cada um possa internalizar para si mesmo. Então, quem quiser ficar à vontade para sentar ou deitar, a meditação vai ser feita de forma guiada, então é só vocês irem seguindo as instruções que eu vou estar passando aqui. Eu vou estar parcialmente de olho aberto, parcialmente de olho fechado, para a gente também não perder a hora aqui da live, para estar acompanhando vocês, tá legal? Quem quiser já vai respirando mais profundamente, né? Quem sentou, quem deitou, tenham certeza de manter a coluna de vocês ereta, né? Deixa aqui também o pescoço alinhado com a coluna, não fiquem nem assim, deixa tudo alinhadinho. Os braços podem ficar relaxados ao longo do corpo. Para quem estiver sentado, apoiem as mãos nas coxas, podem virar as mãos para cima ou para baixo. Vão fechando os olhos, respirando mais profundamente, entrando em sintonia com aqui e agora, com esse momento presente, com os estudos, com a leitura, com tudo aquilo que foi falado, discutido, compartilhado hoje. Inspira e expira, soltando o ar lentamente, lembrando de inspirar enchendo a barriga, né? Inspira com a barriga e expira murchando o abdômen. Inspira enchendo a barriga, expira murchando o abdômen. E continua a respiração dessa maneira algumas vezes, trazendo a sua atenção para o aqui e agora, sentindo o seu corpo, se sentindo presente, inspirando, expirando. Dando espaço para o próprio silêncio, para cada sensação do seu corpo. Inspire, expire e comece a escanear o seu corpo físico, do topo da sua cabeça, como se você estivesse passando centímetro por centímetro, começando pelo topo da cabeça, sentindo cada pedacinho do seu corpo, do seu crânio, do seu rosto, percebendo como você se sente fisicamente, se alguma parte está tensa, está leve, está se sentindo bem, talvez dolorida, sem achar bom ou ruim, vá apenas escaneando pedacinho por pedacinho e sentindo como você está em cada pedacinho nesse momento. Passe pela testa, pelas sobrancelhas, pelos olhos, pelo nariz, as bochechas, a boca, as orelhas, o queixo. Passe pelo pescoço, vai escaneando todo o seu pescoço, cada parte do seu pescoço.
Sinta como o seu corpo está nessa área. Vai chegando aos ombros, ao seu peitoral, passando junto aos braços, acompanhando todos os seus órgãos internos, pulmões, coração, fígado, estômago, né? Toda a região ali da barriga. Vai descendo pelos braços, chegando até a região sexual, dos órgãos sexuais, passando lentamente para as pernas, para as coxas. Vai escaneando cada parte do seu corpo, percebendo com atenção, com carinho, como você está fisicamente. Passe pelo joelho. Continue descendo pelas pernas, até chegar no calcanhar, passando pelos seus pés, chegando até a sola dos pés e terminando de escanear todo o seu corpo. Inspire, expire, tomando consciência mais uma vez de tudo que você percebeu, relembrando o que você percebeu do seu próprio corpo. Quando você tirou esse momento agora para prestar atenção, para olhar de maneira detalhada, para sentir, para observar. Inspire, expire, percebendo todas as sensações que você notou anteriormente. Relembre o que você notou sobre o seu próprio corpo anteriormente. Agora, lentamente, a gente vai iniciar a respiração cíclica, inspirando, segurando o ar, expirando e segurando os pulmões vazios, em contagem de 3. Então, inspirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3. Continuem cada um em seu ritmo, nesses ciclos de 3, 3, 3 e 3.
Continuem respirando ciclicamente em 3, 3, 3 e 3. A cada ciclo, tomando consciência de quão importante é perceber as coisas, o quão importante é o seu poder de percepção, a sua vontade de perceber, a sua dedicação em olhar, sentir. Continue tomando essa consciência, respirando ciclicamente em 3, 3, 3 e 3. Respire e perceba. Você pode aumentar a contagem? Perceba se existe capacidade pulmonar para aumentar a contagem dos ciclos. E se for assim, aumente a sua contagem para 6, 6, 6 e 6. Se não, mantenha a contagem com 3. Respire ciclicamente e perceba como você está usando o seu potencial de respiração. Quanto você está usando ou subutilizando ou usando além da sua capacidade. Continue respirando ciclicamente, usando a sua percepção, o poder da sua percepção. E assim vá ajustando a contagem dos seus ciclos. De 6 para 5 ou para 7, de 3 para 4 ou para 2. Perceba a sua capacidade respiratória e ajuste a contagem dos seus ciclos através da sua percepção, para não sobrecarregá-la, mas também para não subutilizá-la, para que você esteja num fluxo perfeito.
Lentamente finalize o seu último ciclo, retornando à respiração normal, inspirando e expirando, mantendo a sua consciência perceptiva, imaginando em que áreas da sua vida, em que lugares você poderia usar mais, aplicar mais a sua percepção. Não só de forma individual, mas também de forma coletiva. Quando você está sozinho, sozinha, você percebe como está? Quantas vezes ao dia você para se perceber, para se observar, para estar consciente das suas emoções, daquilo que você sente, daquilo que está pensando, no que te faz bem, no que te faz mal. Como você poderia aplicar ainda mais, ou melhor, a percepção quando está por si só. Que rotinas da sua casa, do seu trabalho, você faz de modo automático? Como você poderia trazer mais percepção para essas rotinas? Se perguntando se elas são válidas, se você gostaria, se você quer continuá-las, ou se elas deixaram de ser necessárias, se podem ser substituídas, transformadas. Como você pode perceber mais como está a sua rotina? Quando você está com outra pessoa, seja um companheiro, uma companheira, filhos, netos, amizades, como você se percebe dentro dessa relação, dentro de cada uma dessas relações? Que momentos você tira para se perceber? A sua percepção está ligada quando você se relaciona com alguém? Como você nota as suas necessidades dentro de cada relação que você tem? Como a sua percepção consegue identificar as necessidades das outras pessoas
nessas relações que você tem. Você consegue perceber como o contexto de vida, de situação, de momento afeta de forma positiva ou negativa cada uma dessas relações? Como você pode trazer mais percepção para as suas relações, para tudo que envolve cada uma das suas relações. Quando você está em casa, no trabalho ou com amigos, você percebe apenas aquilo que você precisa, ou a sua percepção também está ligada para perceber o que o ambiente precisa, o que o grupo precisa, o que a casa precisa, o que o trabalho precisa. A sua percepção enxerga as necessidades comuns? A percepção é o canal onde começam as nossas ações, pois sem perceber, sem notar, sem ver, a gente não pode fazer. Agora, expanda essa questão da sua percepção para o seu bairro, para a sua rua, para a sua vizinhança. E se pergunte, no seu dia a dia, como você percebe o que acontece, o que é necessário coletivamente neste lugar. Como você percebe a sua presença ou a sua ausência, como você percebe a sua contribuição ou a falta dela, como você é capaz de perceber o seu espaço coletivo e como você se insere dentro dele. Se pergunte também como você percebe as questões da sua cidade, sejam elas sociais, ambientais, políticas, culturais, artísticas. Como você percebe a sua cidade? Que canais de percepção você tem, você usa hoje?
as mídias sociais, o jornal, o dia a dia, o estar na cidade, o estar com outras pessoas, a troca pessoal, o rádio, a internet. Quais são os seus canais de percepção? Pois perceber é abrir as portas para poder contribuir. Como é a percepção do estado, a sua percepção do estado no qual você mora, dos estados vizinhos a ele e do nosso país como um todo. Como você percebe o nosso país como um todo? Cada movimento que acontece dentro dele. E como você se insere hoje, aqui e agora, no que chamamos de sociedade. Como você percebe as relações do Brasil com o exterior, com outros países. Como você percebe o nosso mundo como um todo. Inspire, expire e sinta a sua percepção se abrindo para o nosso mundo como um todo, para tudo que está ao seu redor, tanto para você quanto para cada outro ser à sua volta. Inspire, expire, agradecendo a sua capacidade de perceber como fonte de visão e de inspiração para a sua ação e colocação no mundo. Ainda mantendo os olhos fechados, continue inspirando e expirando, para chamarmos juntos a oração de fechamento de hoje, deixando ela ressoar em nossos corações, dizendo: Sagrada humildade que provém do coração de Deus, transcende as barreiras da minha ignorância. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, derrota as minhas resistências. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, abra os meus olhos para a verdadeira luz e retira minha consciência dos abismos do orgulho e da vaidade. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, dissolve a minha pequenez em tua grandeza e mostra-me o verdadeiro propósito da criação humana. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, une-me ao próximo e aos reinos da natureza para a concretização do plano divino que permite que minha consciência reconheça a presença do Criador em todas as coisas e glorifique a sua existência em todo tipo de vida. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, permite-me agora e sempre viver-te com perfeição, assim como fez o Senhor,
que diminuiu sua grandeza para estar entre os homens e confirma a sua infinita misericórdia retornando ao mundo. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, que sejas tu um princípio fecundo no coração humano. Que assim seja, assim é. Podem abrir os olhos. Que vocês tenham um final de domingo abençoado, um lindo começo de semana. Um grande abraço no coração de cada um, de cada uma, de cada uma. E até domingo que vem, às 20 horas aqui no canal, para nossa leitura compartilhada e para meditação. Até, pessoal!